A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados pelo Senhor, que Deus venha dirigir e guiar os teus passos nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor, ela seja absoluta na tua vida. Amém? Quero compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 33. Eu quero ler alguns versículos para que a gente venha aí aprender um pouquinho com o Espírito Santo. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Olha só, Deus estava direcionando o povo dele a sair da onde eles estavam para ir a um outro lugar, um lugar a qual ele tinha prometido somente bênçãos, um lugar próspero, um lugar abençoado, um lugar frutífero, um lugar cheio das bênçãos do Senhor. Deus ainda estava disposto a cumprir a promessa dele. Deus não volta atrás da promessa. Deus, quando te dá uma promessa, ele vai até o fim. Ele faz de tudo para que a promessa dele se cumpra. O Senhor, ele enxergou nesse povo um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo teimoso e rebelde. Então o Senhor queria que esse povo subisse até a terra que ele prometeu, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra que ele fala. Ele é fiel naquilo que ele promete. Mas muitas vezes as promessas de Deus não conseguem chegar até nós e nós não conseguimos viver a promessa de Deus por causa das nossas más atitudes. Então, as más atitudes daquele povo poderia atrasar a promessa de Deus ou então fazer com que a promessa de Deus também não se cumprisse. Como? Porque se o Senhor fosse com aquele povo, provavelmente o Senhor poderia destruir aquele povo e eles não chegaram à terra prometida. A palavra, a promessa de Deus, então, poderia não se cumprir, né? Por quê? Porque o povo era um povo rebelde. E às vezes a rebeldia pode impedir a promessa de Deus de chegar até a tua vida. E Deus queria que aquele povo alcançasse essa bênção. Mas para isso o Senhor então teria que se afastar deles. E o povo não quis aceitar isso. Eles queriam a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas estão assim, elas querem a bênção e querem também o dono da bênção. Porque a gente costuma dizer, né? As pessoas hoje em dia elas querem a bênção e não querem o dono da bênção. Isso é verdade. As pessoas elas querem ser abençoadas, mas elas não querem o compromisso da fidelidade com Deus, tá? Então isso é verdade. Mas muitas vezes elas querem a bênção, querem que o dono da bênção estejam com elas com interesse. Porque sabendo que se o Senhor está com elas, tudo vai dar certo na vida delas. Isso é o que elas creem, né? Mas não estão dispostas a ceder, a renunciar, a cumprir a promessa, a cumprir a palavra.
melhor dizendo, não estão com o interesse de cumprir a palavra de Deus, de ser fiel ao Senhor, de ser temente ao Senhor. As pessoas querem a bênção, querem o dono da bênção, mas não querem ter compromisso com o dono da bênção. O compromisso envolve fidelidade, envolve renúncia, envolve entrega. E este povo, eles estavam assim. Eles queriam que o Senhor abençoasse. Eles queriam que a presença de Deus estivesse com eles. Mas eles eram um povo obstinado. E Deus olha o coração de cada um de nós. Nós pedimos tanto, nós clamamos tanto a Deus pela presença dele, que a presença dele esteja conosco. Assim esse povo também pedia. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos, porque o Senhor tem que estar conosco. E eles assim pediam e eles clamavam. Então Moisés, o que Moisés fez? Moisés saiu fora da tenda do arraial e construiu uma tenda fora do arraial. E ali ele transformou aquela tenda em congregação e chamou-a de tenda da congregação, aonde ali ele falara com o Senhor. E quando ele estava à porta da tenda, a glória de Deus descia. E Deus falava com ele face a face. E o povo de longe reverenciava, porque sabia que aquele homem era um amigo de Deus. Muitas vezes as pessoas estão assim, elas estão olhando de longe. Elas querem que você ore, elas querem que você interceda, elas querem que você vá até Deus, que você pague o preço e vá até Deus por elas. Mas elas não estão dispostas a obedecer à direção que Deus dá. Essa é a verdade. É dolorida, mas infelizmente é a verdade. As pessoas hoje, elas procuram alguém para pagar o preço por elas. Elas procuram alguém, servo de Deus, para ir diante de Deus e pagar o preço por elas. Esse povo fazia isso com Moisés. Moisés, fale você com Deus. Moisés, vá diante de Deus. Moisés, jejue por nós. Moisés e Moisés. Tudo era Moisés. Deus levantou Moisés como um líder, mas como um líder para orientar, para ensinar, para buscar a direção. Moisés fazia isso. Ele ia diante de Deus, ele clamava pela misericórdia. E ele clamava e pedia e intercedia. E Deus muitas das vezes ouvia. Aqui fala que Moisés ia diante da tenda e falava com o Senhor face a face. Só faz isso quem tem muita intimidade. Só faz isso quem tem ali uma intimidade maior, uma amizade, um relacionamento mais profundo. Moisés era esse homem. Porque se outra pessoa assim fizesse, ela seria fumegada. Ela morreria ali, quando a glória de Deus descesse. Porque Deus mesmo dizia, vai Moisés, leva esse povo. Eu vou enviar um anjo para ir junto com vocês, para ir adiante, para tirar os inimigos da frente, para que vocês possam tomar posse da terra, mas eu não vou. Eu não vou, porque se eu for junto com esse povo, eu vou acabar matando eles. Porque eles são obstinados, são rebeldes, não obedecem. A misericórdia do Senhor, ela é grandiosa na nossa vida, mas tudo tem limite. Você pode ser uma pessoa mansa, branda, temperada, mas uma hora você acaba explodindo com certas coisas. Tudo tem o seu limite. Deus também tem o limite dele. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas tudo tem limite. E então aquele povo clamou para que Moisés falasse com Deus. Moisés levantou uma tenda fora do arraial, porque tinha que ser fora. Porque muitas vezes o ambiente onde a gente se encontra, ele é muito negativo, é muito ruim. E ali se contamina aquele ambiente. O ambiente se torna pesado, se torna um lugar impróprio para buscar da presença de Deus.
porque a presença de Deus, a glória de Deus, ela vai descer aonde o ambiente todo se torna em paz, aonde todo momento se torna em fé, uma fé inabalável, sobrenatural, onde algo sobrenatural acontece. E no meio da incredulidade, da infidelidade, da rebeldia, da discórdia, Deus, a glória de Deus, não pode descer. Tem que ser um lugar santificado, apropriado para a glória de Deus. Por isso é necessário buscarmos sempre a presença de Deus, prepararmos o local. Por isso Moisés saiu fora do arraial. Ele fez uma tenda própria para o Senhor. Ele se santificou, ele se preparou, ele pagou o preço pelo povo para estar ali, buscando a glória de Deus. E as pessoas ficavam de longe observando. Muitas vezes as pessoas estão de longe te observando, para ver se você realmente está buscando. Você já orou para mim? Você já orou por aquela causa? Você já orou? Você já intercedeu por aquilo? Você está orando? Você está jejuando pela minha vida? As pessoas estão assim, elas estão de olho, elas estão cobrando para ver se realmente você está fazendo algo por ela. E Deus, Ele vai ouvir. Com certeza Deus vai ouvir, porque Deus, Ele não nega as orações. Quando Ele é feita com todo o amor, com toda a fé no coração, nele, Deus ouve. Deus olha com um olhar de misericórdia quando há sinceridade, humildade e amor. Amor pelas vidas, amor pelo próximo. Mas Deus conhece o coração de cada um. Deus tinha uma amizade muito íntima com Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés, mas Deus também estava olhando o coração obstinado do povo. E Moisés, então, ele clamou ao Senhor e ele disse, lá no verso 13, ele disse, a segunda parte diz assim, para que ache graça aos teus olhos, considera que esta nação é o teu povo. Olha só, Moisés estava intervindo pelo povo, dizendo, Senhor, considera que ache graça aos teus olhos, para que o Senhor possa enxergar esta nação, Senhor, como teu povo. Olha para este povo, considera-os como teu povo. Há uma diferença daqueles que são o povo de Deus e aqueles que não são. Porque a diferença é aqueles que o Senhor acha graça neles. Ou seja, o Senhor sonda o mais íntimo do coração. O Senhor olha e examina e esquadrinha o coração do homem. E quando não acha ali algo que vá atrapalhar o mover dele, o Senhor acha graça. Os olhos de misericórdia do Senhor estará estendido e Deus ouvirá a oração e atenderá o clamor. Mas Moisés clamou ao Senhor, Moisés interviu, Moisés falou face a face com Deus por aquele povo. Deus ouviu o servo dele. Deus ouviu o amigo dele. Deus ouviu. Aqui está dizendo, olha só, verso 15 diz assim, então lhe disse, se tu me não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava ainda insistindo com Deus. E continuando, ele diz assim, no verso 16, parte B, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Essa é a diferença do povo que serve a Deus e do povo que não é de Deus. Moisés estava dizendo, Senhor, considera essa nação o teu povo. Considera essa nação, Senhor, o teu povo. Por acaso, Senhor, não vão reconhecer que nós somos o teu povo, porque o Senhor nos separou? O Senhor fez de nós povo diferente do resto do povo dessa terra? Há uma diferença. Nós somos reconhecidos como um povo de Deus porque somos diferentes. Um servo de Deus, um amigo de Deus, ele é reconhecido pelos seus atos, pela sua fidelidade com Deus e porque o Senhor achou graça no coração daquela pessoa.
E aqui Moisés diz, verso 17: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então Deus estava ouvindo o clamor do servo dele. Deus estava ouvindo o clamor do amigo dele. Por que Deus iria com aquele povo? Por que a presença de Deus agora passaria a ir com aquele povo? Por causa do amigo dele. Porque o Senhor achou graça aos olhos de Moisés. E porque conhecia Moisés pelo nome. Há um perigo quando você insiste para um servo de Deus clamar pela tua vida, por algo da tua vida. Há um perigo. Porque Deus vai ouvir. Deus vai ouvir o clamor do servo dele, que está clamando por ti, por uma causa, por algo. Mas há, às vezes, uma consequência naquilo. Moisés insistiu tanto para que Deus fosse com eles, para que Deus reconhecesse aquela nação como um povo dele. Sabe, quando o povo é de Deus, Deus tem direito sobre aquele povo. Você está dizendo: Senhor, eu quero ser o teu povo, o Senhor é o meu Deus. Então o Senhor tem direito na minha vida. Então, quando você se rebela contra Deus, quando você desobedece a Deus, quando você é teimoso, obstinado contra Deus, vai ter uma grande consequência nisso. E quando você pede que a presença do Senhor esteja com você, você tem que estar disposto a obedecer aquela presença. Aquele povo estava disposto que a presença de Deus estivesse com eles, mas eles não estavam dispostos a obedecer. Tanto é que Deus falou: eles são obstinados, Moisés. E Moisés insistiu: vá, Senhor. Vá, eles estão pedindo, vá, olhe para eles. Moisés estava clamando por algo que ele estava sentindo dentro dele. A emoção, o amor pelas vidas, a misericórdia pelas vidas. Mas Moisés não conhecia o que Deus conhecia. Moisés não conhecia o coração do homem. E Deus conhecia. E Deus estava dizendo: Moisés, eu não vou não. Eu não vou não, porque se eu for com esse povo, eu vou matar eles. Se eu for com esse povo, Senhor, Moisés, eles têm que me obedecer. E eles não vão me obedecer. E a rebeldia, a teimosia, tem consequência, Moisés. Pensa bem, Moisés. E Moisés dizendo: não, Senhor, olha para esse povo. São teu povo, Senhor. Por acaso não achaste graça, Senhor, aos nossos olhos? E Deus estava dizendo: não, Moisés, eu achei graça nos teus olhos. Eu conheço você pelo teu nome. Eu tenho uma amizade contigo. Eu falo contigo face a face, não com esse povo. E Moisés insistiu. Mas ao longo da história nós vamos entender, nós vamos ver que houve uma consequência de Deus ir com eles. Eles ganharam muitas batalhas, eles viveram muita presença, mas também houve consequência. Aquele povo acabou sendo morto no deserto. Por causa do quê? Da teimosia. Por causa da teimosia de Moisés, do povo, aquele povo morreu. Era melhor que a presença de Deus não fosse com eles. Porque ir à presença e não obedecer é melhor que não fosse. Deus diz: é melhor que conheça e obedeça do que conhecendo não obedecer. Se você conhece a palavra do Senhor, obedeça. Opte por obedecer a palavra de Deus. Opte por obedecer a voz de Deus. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, pediu uma direção, pediu uma instrução e Deus deu uma direção. Deus falou contigo, Deus te mostrou, Deus usou servo do Senhor, Deus usou amigo dele para falar contigo e você não obedeceu. Haverá uma consequência. Pode haver a morte espiritual aí, ou até a morte física. Aquele povo foi tão obstinado que viveram bênçãos do Senhor, milagres do Senhor, mas morreram no deserto e não chegaram até a terra prometida. Deus cumpriu a palavra dele cumpriu, as promessas foram alcançadas, mas através das descendências daquele povo. Eles mesmos não pisaram na terra prometida, eles morreram no deserto. A teimosia, a rebeldia só te leva ao deserto, só te leva ao fim de todas as coisas. Não compensa ser rebelde, seja obediente. Escolha hoje obedecer à voz de Deus. Escolha hoje
ser temente e obediente à direção de Deus. Se você pediu que alguém intervenha por você, um servo de Deus, ouça então o que aquele servo de Deus vai falar. Ouça a direção e obedeça, porque Deus vai usar aquele servo para falar contigo. Deus vai usar aquele homem ou aquela mulher de Deus para te dar instrução. Então, procure obedecer. Obedeça a direção que Deus vai te dar, para que você possa chegar à terra prometida, para que você chegue até a bênção a qual Deus quer para você. Ore acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Se Moisés tivesse deixado quieto, talvez aquele povo não teria sido fumegado, não teria morrido no deserto. Mas aquele povo insistiu, aquele povo quis que a presença de Deus fosse com eles, mas eles optaram em não obedecer. Então hoje, amados, opte ter a bênção de Deus na sua vida, decida ter a presença de Deus, mas também decida obedecer a Deus, porque ter a presença e não obedecer de nada serve. O melhor de tudo é ter a presença, mas ter a obediência com Deus. Amém? Que o Senhor possa ministrar no teu coração essa palavra da verdade, que Deus possa trazer luz, que Deus possa trazer clareza ao teu coração e que você hoje tome a decisão de ser temente e obediente ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Medite nessa palavra e deixe o Espírito Santo falar com você. Deus abençoe teu dia, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.